find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, meu nome é Eugénio. E o meu nome é Miguel. Sejam bem-vindos ao Cogito, um podcast sobre ciência e filosofia, mas também sobre todo e qualquer assunto que nos desperta a atenção. Hoje aqui connosco temos Afonso Chatarada, licenciado e mestre em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e reza a lenda que ficou com uma deficiência motora depois de ter enfrentado um teste de cálculo 1 muito difícil. É verdade. Confirmas? Não é verdade. É verdade. Aquela derivada, o chão todo. Estou a brincar. Epá, pronto, nós já tínhamos falado contigo behind the scenes, né? Mas pá, é um gosto ter-te aqui connosco. Obrigado. Pá, muito fixe teres aceitado. Obrigado. Acho que é eu acho que é um tema interessante e que muitas vezes também não se fala o suficiente. Se calhar existe ainda um bocadinho o tabu da deficiência, quer mental, quer motora, não é? Uhum. Não sei se calhar até podíamos começar um bocado por aí, se vocês sentem que existe ainda, pronto, um estigma de tipo falar sobre estas coisas porque temos medo de provocar uma reação negativa. Por exemplo, estamos aqui com o Afonso. Eu já o conheço e sei que é na boa, mas por exemplo para ti e para o André, como é que vocês reagem a isso? Tipo, se sentem à vontade a falar sobre isso? Não, ou seja, isso à vontade vai depender da pessoa que está connosco, não é? Tu sentes-te à vontade para falar sobre... Sim, eu acho que a deficiência é muitas vezes vista como algo negativo, como algo intrinsecamente negativo. E eu ando a pensar nisto há bastante tempo. E nós somos deficientes porque o mundo é assim. Ou seja, noutro mundo, com outras características físicas, com outra forma de nos organizarmos, nós não éramos deficientes. E isto é assim para todas as doenças. Eu penso, as doenças existem porque nós temos uma maneira standard de funcionar. Ou seja, se toda a gente começasse a andar e a falar como eu não tinha qualquer deficiência. É um ponto de vista bem interessante. Ou seja, é tudo relativo. E do que é normal. Eu acho que a saúde... Eu sei que há uma parte física, há uma parte científica do que é está saudável e não está saudável. Mas no final de tudo, a tua própria saúde é totalmente relativa. Tem que haver sempre uma definição a partir do qual se relativiza o que é bom e o que é mau. Sim. Para mim faz todo Ou seja, sentido, mesmo moralmente. O que é normal, o que deve funcionar. Mas se tudo mudar à tua volta, o que é funcional muda completamente. Portanto, eu acho que a deficiência é um bocado relativa neste sentido. A própria palavra deficiência, ou seja, déficit de conhecimento. Na verdade, ciência e conhecimento, ciência vem de déficit de conhecimento. E conhecimento não é só académico, é conhecimento de saber andar, saber falar, saber ver, saber olhar. Se tu não precisares disso, deixas de ter esse déficit. Ok. Só uma pergunta, como é que qual é a designação da condição que tens? Eu tenho paralisia cerebral. Ah, ok. A paralisia cerebral é das deficiências, voltando à palavra, mais comuns. Normalmente uma pessoa fica com paralisia cerebral na nascença, mas pode acontecer em casos muito raros nos primeiros meses de vida. E normalmente em 99% dos casos afeta só a parte física. No entanto, há casos específicos de pessoas que são afetadas na parte física e na parte intelectual. Ou seja, tem deficiência física e deficiência intelectual. Também é um termo muito discutível para mim, mas pronto. Ok. Mas sim,
normalmente é só física. Ok. Porque a tua é só uma questão física. Exato, Pronto. exato. Mas isto, ok, voltando à questão do confortável, ou quão confortável te sentes em falar sobre isto, ou... Eu acho que... Quer dizer, estás aqui, aceitaste vir a um podcast falar sobre isto, não é? Eu ainda ontem mandei-te mensagem, não foi? A perguntar se havia, pronto, alguma linha vermelha, algum tópico que ele não quisesse falar. Ele disse, é à vontade. Não, porque eu bem dissesse que não há momentos em que penso muito nisto e fico bastante melancólico e triste. Mas acho que de uma maneira geral consigo olhar para isto de uma maneira mais racional e menos emotiva. E não é desvalorizar, é compreender. Ok. E queria dizer isto, porque isto eu acho engraçado. Que é, diz uma deficiência, diz uma coisa que tu não podes mudar. Uhum. E o ser humano lida muito mal com coisas que não pode mudar. Uhum. E nós, toda a história da humanidade é tentar mudar coisas. Até aquela tentativa quase inglória de ser humano viva para sempre. Uhum. Portanto, toda a nossa história é tentar mudar a realidade. Quando te dizem há uma realidade e tu não a podes mudar, o ser humano fica um bocado inquieto. Acho que é um bocado por aí. Ok. Os momentos em que vou abaixo é um bocado por aí. Mas depois, ou seja, como é que... Qual é que é o teu thought process que te faz, tipo, superar isso? Ou seja, Acho que é a assunção de que não podes mudar, ponto. Ou seja, aceitares. E isso, ainda por cima, para quem é de ciência, diz uma coisa que tu não consegues explicar. E que não podes mudar. Ou seja, não tens nada que possas fazer relativamente a isso. É frustrante. Pois, isso no fundo, ou seja, toda a gente tem essas questões, não é? Porque lá está, o que nós conseguimos de facto mudar e o que está dentro do nosso controle acaba por ser um bocado limitado. E obviamente que quando se tem uma deficiência que é de certa maneira debilitante, acaba por ser uma agravante, mas a realidade é que as pessoas que não têm as deficiências ficam frustrados com outras coisas. Claro. Talvez não é da mesma maneira, não é? Sim. Se calhar até é mais fácil de dizer. É mais frustrante também no caso do Afonso, por exemplo, não é? Porque, pronto, eu acho que lá está, neste caso, enquanto que tu não consegues efetivamente mudar algo em ti, quer no teu, não é no caso do Afonso, mas por exemplo no caso do intelecto ou no caso físico, para as outras pessoas que tipicamente não são deficientes, não conseguem mudar algo que é exterior. E eu acho que a agravante vem daí. É mais ou menos porque há pessoas que não são deficientes, mas que ainda assim têm coisas nelas próprias que não conseguem mudar. E não vou já dizer, eu acho que no limite há uma coisa que nós, à medida que a história, e eu já falei disto, à medida que a história da humanidade foi andando, nós desistimos um bocado. Ainda há quem tente, mas desistimos um bocado de fazer isto, que é, durante séculos, um dos grandes objetivos até da questão da pseudociência ou da bruxaria era viver para sempre. Era o ser humano a morrer. Nunca. E isso é algo que nos custa aceitar também. E não podemos mudar. Pois. E depois existem diferentes formas de olharmos para a situação, porque, por exemplo, para quem é crente, para quem acredita, para quem verdadeiramente acredita, isso é uma falsa questão na realidade, porque
Não é, Tu bem tens- não é bem uma falsa questão, porque lá está, morremos à mesma, não é? Naturalmente. Mas- Mas a forma com que tu olhas, com que tu encaras esse facto é totalmente diferente. Mas- não é? Eu estou a dar um exemplo de uma pessoa que é crente, se calhar existem outras formas de lidar com isso, teoricamente igualmente boas, mas é um exemplo evidente. Mas repara que isto são duas formas que nós arranjamos Para superar. para superar uma coisa que não podemos mudar. Exatamente. Eu sei que não é bem a mesma coisa, mas é verdade, é um facto que percorre a história da humanidade, que nós não ficamos. Acho que há pessoas que ficam mesmo chateadas porque isto tudo vai acabar, vamos ter de morrer. Sim. E é verdade. Yeah. E essa coisa que não podemos controlar, a nós faz-nos confusão. Por exemplo, no Covid, eu já falei isto com o Miguel e achei isto muito engraçado. No Covid, uma das grandes questões era de quem era a culpa. Não tem a ver. Nós não controlamos. E nós temos essa coisa de isto somos nós que mandamos nisto. É o ser humano que manda nisto. Mas isso da culpa também é interessante, porque se calhar ou seja, Impede-nos de atacar logo o problema e estamos Pois a é. discutir algo que na prática é inútil. No caso do Covid foi evidente, tipo, de que é que te acrescentaria saber de quem foi a culpa? Coisas mesquinhas geopolíticas, É isso, mas o sanções, ser humano está mas, tipo, sempre- na prática. o ser humano está sempre à procura de Sim, alguma sim. culpa que é para justificar a sua condição. E a sua conduta também. Exato. E na deficiência tu pensas quem é a culpa? E não tens resposta. Pois, era o que eu estava a pensar também. Tu com certeza que já pensaste nisso várias vezes. É tipo, ou questões todas tipo, porquê que isto está a acontecer a mim em específico? Sim, ou assim. exatamente. Pois. Não tem que ser, é aleatório se formos a ver. E não controlas. E isso para o ser humano é das piores coisas. Pois. Exatamente. Já Até agora, porque... desculpa, eu ia só fazer um reparo porque está o sino ali a tocar, eu não sei se estavam a ouvir. Nós agora estamos num espaço diferente, mas que é da Junta de Freguesia de Igualmente Carnide. proporcionado pela Junta de Freguesia de Junta de Freguesia de Carnide à mesma, portanto, props mais uma vez. Exato. E pronto, esperamos que estejam a gostar do novo espaço. Exatamente. Mas desculpa, eu interrompi. Nós estávamos a falar do quê? Estávamos a falar da questão das pessoas dizerem porque a mim em específico. Sim. Eu ia só dizer, ia só fazer um breve comentário, e isto o Afonso sabe porque nós tivemos a mesma cadeira. Em física computacional, uma das coisas que nós aprendemos logo ao início é que até mesmo o melhor gerador de números aleatórios é determinista. Portanto, o ser humano a tentar replicar a aleatoriedade é determinista, não é perfeitamente aleatório. Portanto, custa-nos efetivamente aceitar a aleatoriedade e a não coincidência nas nossas vidas. Tipo, se acontece alguma coisa é porque tem um significado específico, tem um significado simbólico, não é? Por isso é que nós gostamos tanto de símbolos e de significados e assim. É bem engraçado porque eu estas coisas acredito bem que relacionam-se as coisas. Eu acredito bem que tudo tem uma razão de ser. Sim. Eu acho é que nós temos a falta de capacidade inerente ao ser humano que faz com que seja Não consigas sempre descodificar. vai ser sempre impossível aquilo que nós chamamos de aleatório. Eu não acredito que seja aleatório por natureza. Sim. Nós é que não temos a capacidade de discernir aquilo. E nunca vamos ter, ou seja, aquilo que tu estás a dizer, na minha opinião, na prática mantém-se o mesmo, estás a ver? Porque para todos os efeitos, para nós é aleatório. E não há nada que nós possamos fazer, a não ser aceitar. Sim, agora, eu como sou, eu acredito que tudo tenha um significado e que eventualmente havemos de saber esse significado. Mas sabes que isso é um bocado a nossa forma de nos... Não ficamos muito a pensar nisto, que isto eventualmente há de ter uma razão. Pode ser? Como o gênio não funciona, porque eu confio. E acho que a resposta não há razão nos faz tanta confusão enquanto humanidade. Pois. Porque não conseguimos retirar nada daquilo. Não sei, não há razão. Achas que é por as pessoas, se calhar, sentem-se demasiado importantes
e quando acontece alguma coisa aleatória que não conseguem controlar e que se calhar eslixa um bocado a vida e está fora do controle, as pessoas se sentem, eu sou só tipo aqui um peão que qualquer rajada de vento eu vou dela. Se tu reparas, toda a nossa vida e toda a nossa existência é muito instável. Yeah. Se vier aqui algum tufão, se o sol acabar por morrer, como vai acabar, e acabar por destruir a Terra, toda a nossa existência é totalmente instável. Nós estamos vivos é uma total aleatoriedade. Tu tens o pai que tem, a mãe que tem, os teus, e estás aqui agora, vem de uma série de acontecimentos posteriores que provavelmente estás aqui ínfima. Pois. É ínfima. Mas estamos. E já há de haver alguma razão, se calhar não há. Pois, se calhar, lá está. Isto depois prende-se a onde é que está, tipo, onde é que estão as crenças das pessoas, não é? Porque... É a forma, é a lente com que as pessoas olham precisamente para este tipo de, exatamente. de conceitos, não é? Porque lá está, o dizer que se calhar não há e aceitar completamente a aleatoriedade é o mesmo que dizer, tipo, não, eu acredito que haja, mas eu não sou capaz de entender. Ou de comprovar sequer. Exato, ou seja, tanto num caso como no outro, tipo, mesmo a completa aceitação, tipo, o tornar-te uma pessoa que aceita completamente, é um mecanismo de cope. Estás a ver? Sim, tipo, eu concordo contigo. para um lado ou para o outro acaba por Exatamente. ser tipo, como é que eu vou lidar com isto? E algumas pessoas tendem para um lado Exatamente. a ser mais crentes Exatamente, e outras exatamente. tendem a ser Ou mais... seja, o output final é a aceitação, mas a forma com que chegam à aceitação é diferente. Exato. Eu concordo É assim, contigo. e obviamente que quem é crente acredita que o que acredita é o melhor, não é? Claro. E do outro lado a mesma coisa, mas pronto, no fundo as pessoas precisam de alguma maneira de lidar com as adversidades da vida e cada um encontra a sua maneira. Mas... Sim, claro, eu acho que e eu pensando nisso agora, acho que tens razão, acho que nenhuma é mais fácil, nenhuma das maneiras torna a realidade, a habitualidade mais fácil de lidar. Ou seja, apenas nos apazigua a alma e está bom. E não há problema nisso, não há nenhum problema nisso, eu faço mesmo. Eu esta conversa está-me a fazer lembrar, mais uma vez, do livro que eu vos recomendei naquele dia, que é o Man's Search for Meaning. Yeah. Não sei se já ouviste falar nesse livro, mas é um livro que foi escrito por um psiquiatra que foi preso, esteve preso nos campos de concentração. Ele era judeu e ele teve a oportunidade de fugir da Europa porque ofereceram-lhe tipo um visto tipo, para ir para os Estados Unidos, só que os pais dele não receberam e ele, como não queria deixar os pais sozinhos, ele ficou na Europa durante a guerra para não deixar os pais sozinhos. Ele foi preso, a mulher foi presa, o pai foi preso, a mãe foi presa, o irmão foi preso, toda a gente foi preso. Ele esteve nos campos de concentração, esteve em Auschwitz, inclusive, e toda a gente... a mãe morreu, o pai morreu, a mulher morreu, tipo, toda a gente importante na vida dele morreu. E o livro, ele escreveu o livro depois, é ele a contar como é que ele teve dentro dos campos de concentração, porque enquanto ele estava lá dentro ele não sabia que eles tinham morrido. É ele a contar como é que ele estava a lidar com aquilo e certas situações em que outros prisioneiros chegavam-se ao pé dele e falavam com ele. Ele às vezes fazia de psiquiatra dentro dos campos de concentração. E a forma como eles estavam a lidar com aquilo. O livro é bastante introspectivo, não é tanto tipo histórico a dizer, tipo, porque ele próprio diz, já toda a gente sabe o que é que aconteceu, tipo, portanto o que aconteceu em concreto é um bocado irrelevante. Então começa a falar tipo, sobre como aquilo trouxe significado à vida dele. Estás a ver? E a conclusão, no fundo, que ele chega
é que ele diz que havia pessoas dentro dos campos de concentração que chegavam-se ao pé dele e diziam, tipo, eu prefiro morrer, tipo, esta vida já não tem mais nada para me dar, tipo, todas as pessoas que eu conheço, tipo, foram retiradas, tipo, de mim. E ao qual a resposta dele era, tipo, nós devemos parar de perguntar qual é que é o significado da vida, porque temos de nos aperceber que somos nós que estamos a ser perguntados. No sentido de, as pessoas perguntam dizem muitas vezes, perguntam-se o que é que esta vida tem para me dar. Mas a pergunta deve ser, o que é que eu tenho para dar a esta vida? Estás a ver? E, independentemente da situação em que tu estejas, independentemente da condição que tenhas, independentemente das dificuldades que estejas a passar ou do sofrimento que estejas a passar, há sempre alguma coisa que, se tu puseres a pergunta dessa maneira, em vez de o que é que a vida tem para me dar, perguntares o que é que eu ainda posso, apesar de tudo o que eu estou a sentir, dar à vida, tens sempre alguma resposta. Há sempre uma razão para continuar, e a forma como o gajo põe aquilo, não sei se tu discordas ou se tens alguma coisa Eu a acho que dizer. discordo. Ok. Acho que discordo. Porque acho que há pessoas que legitimamente respondem a esta pergunta sem nada. Exemplos. É que há muitas pessoas que o sofrimento é tão grande que o background delas é tão pesado que eu acho legítimo que elas respondem o que é que eu tenho para dar à vida? Nada. Mas se calhar não tem Mas naquilo... sim, mas eu acho que isso tem a ver com a forma com que tu olhas para a situação. Ou seja, no fundo aquilo que o Eugénio está a dizer é que ele não está a negar que não existam pessoas nessas situações em que, se formos a ver bem, estão tão mal que não conseguem oferecer nada à vida. A única coisa que ele está a dizer é que mesmo essas pessoas, se adotarem essa matriz de pensamento, vão conseguir encontrar alguma coisa. Sim. Se calhar a única exceção que eu faria era pessoas que, pronto, intelectualmente não conseguem pensar nisso. Por exemplo, pessoas que estejam em estados vegetativos e coisas assim. Mas para a grande maioria das pessoas... Sim, isso já é... Ok. Mas isso é um bocado de consciência, percebes? que é um bocado... Eu nem vou conseguir considerar. Formular É isso. Então exclui. Mas eu acho que... sabes que houve uma altura que eu... Não para mim, atenção, não. Eu andei a estudar muito e até li um livro do Karl Marx. Calma! Não tem a ver com política necessariamente. Foi o primeiro livro que o Marx escreveu com 18 anos, que se chamava Pensamentos sobre o Suicídio. Uhum. Em que eu, jovem Marx, de 18 anos, fazia um decorrer das formas como primeiro o suicídio era tratado ao longo da história. Ou seja, na época, o suicídio em Portugal é crime. Tu tentaste matar e não conseguiste, tens um crime associado a isso. Ok. E ao longo da história, isto é muito engraçado, na Idade Média, o suicídio era castigado com a pena de morte. É muito engraçado. Obrigado. É completamente... É tipo... paradoxal. Contraproducente. Yeah. Não, é um serviço. Yeah. Tu falhas, não, Damos aquele empurrãozinho. mas isso faz-me pensar. E é uma conclusão que eu cheguei ao longo do livro, que é, por mais que a humanidade evolua, o suicídio vai sempre acontecer. Sim. Vai sempre ser seres humanos que não querem estar aqui. Uhum. E que nós, ao longo da vida, ao longo da humanidade, temos um ar punitivo sobre isso. Já tivemos um ar castigador punitivo para quem tenta. Segundo, um ar condescendente, que é, tu não sabes o que estás a fazer, tu na verdade até tens de aguentar a vida, é um bocado condescendente às pessoas. E eu digo que o que nós temos que fazer é dar às pessoas um ato de responsabilidade sobre a vida delas. Ou seja, não quer dizer que não precisem de ter ajuda psicológica, mas
alguém que tem toda a ajuda psicológica e mesmo assim acha que não tem nada a dar e que quer morrer, eu acho que nós não podemos julgar essa pessoa. Não, ok, ou seja, Não mas julgar. há uma diferença entre julgar E tentar mitigar Ou seja, esse acontecimento, esse tipo de acontecimento. Não é? duas coisas que tu porque, disseste. porque imagina, nós enquanto. Já Sim, com a sim, sim. palavra, nós enquanto civilização damos, e na minha opinião muito bem, valor à vida como ela é. Então, tentar mitigar e prevenir suicídios, não de forma condescendente, mas esta expressão pode soar demasiado vaga, mas de simplesmente pura e boa vontade, eu acho que é bastante nobre. Não julgando, não punindo, mas até se calhar trocando ideias com essa pessoa, tentar perceber o porquê dela estar tão mal, tentar perceber o porquê dela não estar aqui, darmos a nossa opinião, mas lá está, sempre... Pá, tu não podes obrigar uma pessoa a viver. Se a pessoa realmente quer se matar, tu, no limite, não vais conseguir impedi-la. Mas- na minha mas- opinião. Mas mas há vais aqui duas fazer tudo ao que está ao teu alcance para que isso não aconteça. Sim. Eu acho que isso é bom. Sim, mas pronto, em primeiro lugar ele falou sobre condescendência. Condescendência. Exatamente. Eu não, isto se calhar tem a ver com crença, mas eu não acredito que ninguém, tipo, absolutamente ninguém, está tipo beyond saving. Há uma questão, há uma diferença entre eu já estou mesmo, o estado vegetativo é literalmente tipo, eu já estou no estado de vida, tipo, o meu corpo está a ceder e artificialmente estamos a manter aquilo vivo. Tipo, o aceitar o nosso... A nossa condição. a nossa condição e nem aceitar... sequer dá nessas situações, nem sequer conseguimos Não, aceitar a nossa mas condição. o aceitar que vamos morrer é diferente do querer morrer. Percebes? E eu não acho, tipo, o aceitar que vamos morrer é gracioso, é tipo, é graceful, estás a ver? É uma coisa que é fixe, de certa forma, aceitar-se. Agora, o Porque querer é morrer... daquelas coisas que tu não podes Exatamente. mudar. Portanto, se não podes mudar, aquilo que melhor tens a fazer é aceitar. Yeah, É exatamente. mudares a tua perspectiva sobre o acontecimento. Exatamente. Mas no caso de uma pessoa que quer morrer, ou seja, eu acredito que essa pessoa está equivocada. Porque ela, quando diz que quer morrer, ela está implicitamente a dizer aquilo que ele estava a dizer, que é, já não há nada que eu possa dar a este mundo. E eu não acredito que ninguém... Eu acredito que essa pessoa está equivocada. Pois. Ela está errada. Mas ela está, Isso está igualmente crente de que não consegue Sim, dar mas mais ela ao está mundo. crente numa coisa errada. E é daí que vem a condescendência. Eu não me importo de ser condescendente nesse aspecto. Eu estou a fazer vou- de advogada Pronto, do diabo. pronto. Eu Porque se percebo uma o teu pessoa disser ponto. assim, quando uma pessoa, E se uma concordo. pessoa me disser, epá, eu estou numa situação em que tipo, o melhor que eu tenho a fazer é aceitar o meu destino. Tenho cancro, tenho uma doença, tenho não sei o Claro, quê, já estou claro. num estado que eu sei que vou morrer e aceito a minha morte, mas vou aproveitar a minha vida até que esse momento chegue. Eu tipo, epá, amazing, isso é muito fixe. Agora uma pessoa diz, eu não tenho mais nada a fazer aqui, tipo, eu não tenho mais nada a dar a este mundo não tem mais nada a entregar a mim. É tipo, não, tu estás errado. Estás a ver? Então, nesse caso, em primeiro lugar, eu não me importo de ser condescendente. E depois era a questão Ou da ser visto como. Pronto. E Porque eu não- depois Percebo. é a responsabilidade. Tu disseste responsabilidade. Dar às pessoas a responsabilidade sobre as próprias vidas. Quando o Viktor Frankl, que é o autor do livro, fala em nós devemos perguntar-nos a nós próprios o que é que nós temos para dar à vida, em vez de perguntar à vida o que é que ela tem para nos dar a nós, ele usa essa palavra. É dar às pessoas, fazer com que as pessoas assumam responsabilidade pela própria vida. Porque a pessoa, ao fazer essa pergunta, o que é que eu tenho para dar à vida, ela está a assumir controle, está a assumir tipo, poder sobre a própria vida, estás a ver? Pode eventualmente chegar à conclusão que não tem mais nada para dar. Certo. Eu vou continuar a dizer que essa pessoa está errada, mas se ela chegar a essa conclusão, I mean, Vocês, isto entra-me numa questão que para mim é bastante complicado de responder. Vocês acham que uma pessoa doente ou uma pessoa em situação de desespero toma as decisões em liberdade? toma as decisões de quê? Não percebi. Em liberdade. Ou seja, se tu na tristeza profunda, no desespero profundo, as tuas decisões são livres. É que essa é uma grande questão também.
Eu acho que nenhuma das nossas decisões é puramente É tão livre do que se tu estiveres num estado, estás bem, felicidade, Mano, num estado de euforia. Nós agora estamos a entrar já outra vez no tópico que ainda não falámos tipo, concretamente no episódio. Sim. As nossas decisões podem ser livres, sim. Mas eu não diria que são puramente livres. Eu acho Existem decisões que podem ser eu acho puramente que livres. todos nós somos um bocadinho espectadores da nossa própria vida. Dá um exemplo. Em que, numa primeira ordem da aproximação, nós atribuímos o significado de livre-arbítrio. Ok. Estás a perceber? Estou a perceber. E nesse sentido, eu acho que nós temos liberdade. Então eu acho que concordo com o Afonso. É assim. Eu acho que em qualquer situação nós temos liberdade para tomar as nossas próprias decisões, reconhecendo sempre que existem estados mentais que nos impedem, ou que, digamos... Porque, na minha opinião, eu não acho que exista. Ou tu tens liberdade ou não tens liberdade. Eu acho que existe um espectro de liberdade de tomada de decisão. Existem estados mentais... Isto é uma crença. Existem estados mentais que têm um certo grau de liberdade que outros não te oferecem. Ok, eu concordo com isso que Percebes estás o a que eu estou dizer. a dizer? Mas eu não disse que achava que as pessoas deixavam de ser livres. Não, tu perguntaste. Fizeste Eu a questão. perguntei. Fizeste a questão. Porque eu não sei. Pois, exato, ou seja... Sim, nós também não, é uma crença. Estás a ver? Exato. É aquilo em que eu Porque acredito. eu não sei mesmo. Não sou um Porque especialista. eu Não sou acho- especialista. Eu acho que as pessoas. Porque esse pensamento acaba por ser muito perigoso. Porque se tu partires do pressuposto que a pessoa, quando está num estado muito mau, nunca é livre, tu vais achar que ela não tem autonomia. Mal comparado àquela questão da eutanásia. Não, mas calma, em relação à liberdade, eu acredito que as pessoas têm livre-arbítrio. Portanto, tipo, a pessoa, no final das contas, é sempre livre de fazer o que ela quiser. Eu posso é achar, ou crer, que se a pessoa tiver um certo mindset, ela vai estar mais... vai ter uma propensão maior a tomar decisões que vão contra aquilo que é Certo. o melhor para elas. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta, até por causa do tema que começamos aqui. Tu achas que uma tua consciência mental é livre? Eu acho que toda a gente é livre. É isso. Eu também concordo. Agora, se me perguntares lá, daí eu ter falado dos estados mentais. E estados mentais não só de sentimentos, mas também de condição cerebral, no caso das doenças mentais. Eu acredito que essas pessoas têm a sua liberdade de tomada de decisão muito restringida. Eu não nego isso. Ainda assim, têm liberdade, na minha Sim, opinião. o livre-arbítrio tipo, é algo que vive com elas. Portanto, tipo, elas são Sim. livres, estás a ver? Elas estão condicionadas por um Exatamente. mindset que pode levá-las a tomar tomar decisões que decisões vão erradas. contra... Exatamente. Sim. Não é vão contra nada, é exatamente isso a dizer. Erradas. É tipo, decisões erradas. As pessoas têm a liberdade de tomar as decisões E erradas. no limite, em casos, por exemplo, paralisia cerebral acontece isto, de pessoas que estão nos casos mais graves de paralisia cerebral, as pessoas são incapacitadas de fazer alguma coisa sozinhas, ou seja, não comem sozinhas, não conseguem dormir sem ninguém ao lado, porque correm o risco de se engasgar com a baba. Ou seja, a pessoa não consegue fazer nada sozinha. Nestes casos, tu achas que a pessoa consegue ser livre? Define livre. Ou seja, os pensamentos da pessoa são livres. O que ela pensa é livre. O que ela faz não é. Não é livre porque depende de outra? Depende dos parâmetros. É uma coisa que estavas a falar. Pode ser. Porque repara, infelizmente em Portugal ainda há muita gente com deficiência e é uma grande luta que as pessoas com deficiência têm feito ao longo dos últimos anos. Há muitas pessoas com deficiência institucionalizadas. Ou seja, O que é que isso significa? Desculpa. vão a uma instituição. Ok, estou a perceber. Há uma grande luta das pessoas com deficiência conseguirem estar em casa, conseguirem ter um apoio em casa. Uma das grandes lutas das pessoas com deficiência é a existência de um cuidador informal ou de uma pessoa que está com elas e que é paga por elas. Sim. Há uma coisa que eu tenho ouvido que as pessoas fazem questão de ser elas a escolher a pessoa que está com elas. Exatamente, E não o exatamente. Estado.
escolher as pessoas que têm com eles. Mas a questão da autonomia da deficiência. Há várias questões sobre isso, que é, nem todas as deficiências são iguais. Será que as pessoas com deficiência mais severa conseguirão não estar institucionalizadas? Ou seja, estar em casa é uma coisa que, para nós e para mim também é normal, mas para algumas pessoas é uma luta, que é estar em minha casa e não numa instituição. Vou só fazer um comentário, porque isto que agora o Afonso disse tocou-me bastante, porque ainda por cima hoje de manhã eu por acaso falei com a minha tia nesse sentido. Pronto, quem me conhece sabe que a minha tia sempre ficou em casa porque foi uma pessoa que, em detrimento do seu próprio, digamos, conhecimento e de entrar no mercado de trabalho, preferiu ficar em casa como cuidadora informal a tratar das pessoas enfermas da família. E por acaso isto nem é sobre a minha tia. Isto foi só uma justificação para eu tocar nesse assunto, que foi, eu tenho, ou neste caso tive, um primo que tinha paralisia cerebral profunda. De facto, ele não conseguia fazer nada, morreu relativamente cedo, acho que aos 40 e poucos. E foi a mãe dele, se não me engano, que durante toda a sua vida foi cuidadora informal, mas acho que aquilo foi uma autêntica batalha, porque nos termos da lei não havia qualquer tipo de apoios, ou seja, eles muitas vezes faziam omeletes sem ovos. E eu acho que, corrige-me se eu estiver enganado, porque eu não tenho mesmo a certeza. Curiosamente, um dos partidos que acho que até teve muita vontade de ajudar nesse sentido foi o CDS há uns anos atrás, não foi? Posso estar enganado? Penso que sim. Pois, eu não sabia. Mas ajudar faz em que sentido ajudar com apoios e reconhecer o estatuto legal de cuidador informal e receberem efetivamente um subsídio que, de facto, nesse tipo de situações é necessário. Não é? Mas é engraçado porque, pelo menos, pronto, na minha cabeça o CDS-PP é um bocado um mime, mas tirando isso, mas tirando isso faz todo o sentido, porque o partido assenta precisamente numa democracia cristã, então esse tipo de valores é mais facilmente... Por acaso, eu sei que essa luta também é... Ai, chama-se a campanha. Tu tens livre-arbítrio aqui no nosso podcast. Sei que essa luta também é muito feita pelo Bloco de Esquerda. Se calhar, das pontas, não me preocupados com isso. Capaz, não sei. Mas o próprio PCP também. O próprio PCP. Passava um bocadinho menos, acho. Mas eu acho que... acho que é uma mudança de mindset. Que é... uma pessoa com deficiência não tem que estar a cargo, ou seja, pode ter essa vida em casa, e isso acho que todos nós concordamos. É uma mudança radical na forma de veres, porque a tua vida numa instituição, eu nunca tive numa instituição, mas eu, quando era pequeno, ia muitas vezes à Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Ficava no Lumiar, que é eu tinha lá duas consultas por semana. A primeira era de terapia da fala. A paralisia cerebral faz com que os teus músculos fiquem mais atrofiados, a tua capacidade de falar fique mais... Parece o Renato Alexandre. Não sei se conhece. Não percebi, desculpa. Parece o Renato Alexandre a falar aqui do Bruno hoje. Portanto, tenho uma voz arrastada, e a segunda era a motoricidade fina. Que é uma coisa que é fazer coisas com com muita precisão. Tipo, que eu às vezes ainda tenho dificuldades, tipo calçar os sapatos, calçar as meias. Até mesmo a escrever no telemóvel e no computador. Escrever no telemóvel. Há uma coisa que eu nunca consegui, que acho que nunca vou conseguir, que é fazer um nó. Ok. Mas no sapato consegues? Não. E por isso é que eu não tenho. Ok. Ok. Então e escrever? Eu não sabia. Por acaso. Escrever é algo que eu tenho muita dificuldade. A minha letra é péssima. Mesmo quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano de Física,
eu tentei escrever nas aulas. E lembro-me que sangrava das mãos no final das aulas. Havia aulas de álgebra, das matrizes, que eu ficava com a mão em sangue, em carne viva. Depois comecei a usar uma luva para me proteger, mas chegava ao fim do dia com a mão completamente em sangue. Pois. Porque a força que eu faço é incrível, porque não tenho muita motricidade e desenhar as letras para mim era muito complicado. Mas tu não escreves, ou seja... Eu, durante o meu percurso académico, os meus exames foram ditados. Ou no computador também. Ou no computador. Se bem que eu também escolhi a parte mais difícil, porque se eu fosse para letras, estava no computador. Para ciências aquilo complica um bocadito. Como é que tu fazias? Tu escrevias no LaTeX? Escrevia, pronto, as equações no computador? Para estudar, eu tentava fazer à mão. Ok. E era complicado. A álgebra para mim foi a cadeira mais complicada de fazer. Não só pela matéria em si. Mano, é que tipo, eu estou a chegar à conclusão de que isto é mesmo impressionante. Tipo, é mesmo impressionante. Mas porque às vezes me custava muito resolver exercícios de álgebra, não resolver, mas escrever a resolução dos exercícios de álgebra. Miguel disse mais, Não, é um caso de sucesso. Porque aqui a questão é, o Afonso para mim é, tipo, e isto pode soar com um ar bué condescendente, mas tu sabes que eu não sou. Tipo, para mim, eu aceito o João como ele é, que eu nunca pensei nas dificuldades que ele enfrentou, porque no final do dia ele teve tão ou mais sucesso do que a grande maioria das pessoas. Ou seja, o sucesso e a inteligência e as capacidades que ele tem ofuscam completamente a sua condição. Então, quando eu paro para pensar que o João, mesmo só a questão de estudar, eu a estudar, escrevo isto facilmente, meto no computador facilmente, ele não. É incrível. Yeah. É incrível. Ou seja, para ti passou completo. Ou seja, a questão da condição é uma coisa que tu reconheces, mas que é tipo... É tão insignificante perante os achievements dele. Mas para ele não para ele não é, para ele não, naturalmente. Há pequenas coisas que havia cadeiras que eu, antes de começar, isto vai ser complicado, mas escrever isto. A álgebra foi os cálculos, houve uma altura que depois comecei a tentar escrever no computador, mas demorava muito tempo a investigar as coisas e a tentar resolver as coisas no computador. Lembro-me que em física, em mecânica analítica, a minha mãe me ajudava, ou seja, eu estudava com a minha mãe mecânica analítica, eu ditava o que queria escrever. O que é muito engraçado, que a mãe escreve Lagrangiano e eu, que é isso? Lagrangiano? Que é isso? Eu sou pequeno. Não, mas agora é mágica, mas não, mas eu não amo. Não, e então ao fim e ao cabo, a tua mãe também acaba por ser licenciada em física. Não, minha mãe ajudou muito. Também há de ter aprendido algumas coisas. A minha mãe ajudou muito quando eu não conseguia escrever. E havia vezes que eu até começava, mas cansava-me muito de escrever. Imagino. E chegou a ver tempos em que eu parecia... eu dizia às vezes a brincar que tipo... Estudar a cálculo 3 era como ir ao ginásio. Saía lá toda a suar. É como ir ao ginásio. Todo suar, parecia que tinha feito uma maratona todo vermelho na cara. Tipo,
Este integral gostou, este integral. Assim, quantos estavas sempre o corpo ao manifesto. No ginásio é quantos quilos? Assim, quantos integrais? Bro. Do you even integrate, bro? Ok. Muito bom. Pois, então e por exemplo, falar. Pronto, isto aprende só o que está a acontecer agora. Por exemplo, se estás aqui a falar muito, se te custa. É assim, quando eu falo muito custa para falar, mas normalmente consigo falar bem e consigo. Em situações, eu agora estou a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos. Ok? E eu lembro-me que na minha entrevista para a Caixa Geral de Depósitos, eu lembro-me que também estava nervoso, os músculos não desenvolveram, não sei o que é que estava a passar. E eu lembro-me que estava muito doer a falar. Pois. Também é muito raro isto acontecer, mas há vezes em que quando eu falo muito, quando eu falo em situações de muito nervosismo, me dói alguns músculos a falar e me custa um bocadinho a falar. Mas é muito raro. Falar é mais raro. Pelo menos isso. Bem pessoal, dada a duração total da gravação, que era aproximadamente 1h40, decidimos então lançar uma sondagem no Instagram para percebermos o que é que vocês preferiam e, como podem ver pela imagem, a maioria votou que deveríamos separar a gravação em 2. Portanto, chegamos ao final da primeira parte, esperamos que tenham gostado e contamos convosco para a segunda parte, que há de ser lançada na próxima semana. Obrigado!